Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. A nossa reflexão de hoje será do Salmo 1, onde diz o verdadeiro cristão, amém? Amados, se você é verdadeiramente cristão, algumas amizades não poderão serem mantidas. Fugir das fofocas é virtude. Se afastar do fofoqueiro é atitude. Há momentos que nós temos que nos afastarmos do ímpio, do fofoqueiro, do injusto. Amém? Medite no Salmo 1. Jesus é a minha razão de viver. Amém? Amado, o Salmo 1 é um salmo de sabedoria, que serve de introdução e coletânea do saltério. O estudo bíblico do Salmo 1 revela um contraste entre a atitude do justo e do ímpio para com a lei de Deus. O justo ama e medita constantemente na lei do Senhor, enquanto o ímpio odeia, ele zomba, é um zombador. Amém? Vamos nos aprofundar então no Salmo 1. Isso significa que o Salmo 1 fala da palavra de Deus e revela dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho do juízo. Amém? A bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus, mas o juízo divino é derramado sobre aqueles que se rebelam e transgridem essa palavra. Haverá o julgamento para o ímpio e para o verdadeiro cristão. O Salmo 1, amado, ele está organizado em duas grandes partes. Segundo o MacArthur, diz que a primeira parte indica que, por observação, todas as pessoas estão separadas eticamente, justo e injusto. O Salmo 1, de 1 a 4, fala sobre isso. Já a segunda parte indica que, por consequência, todas as pessoas estão separadas judicialmente. Já estão separadas judicialmente. Se ela não se arrepender, já está condenada, infelizmente. Então o esboço do Salmo 1 pode ser sugerido da seguinte maneira: primeiro, um retrato do justo e seu compromisso com a lei de Deus. E o retrato do ímpio e a sua reprovação diante da lei de Deus. Um é justificado e o outro é reprovado. Amada, a confirmação do justo é a ruína do ímpio. Não é possível afirmar quem escreveu o Salmo. Também não se sabe exatamente quando esse Salmo foi escrito. O retrato do justo, no Salmo 1 diz: o salmista começa dizendo que o homem justo é bem-aventurado. Olha só, o homem justo é bem-aventurado. Nesse contexto, essa expressão é ainda mais enfática. É mais enfática do que a ideia de felicidade. Bem-aventurado é mais do que feliz. Na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquele que desfruta do favor e da graça especial de Deus. O homem justo possui plena alegria e satisfação do Senhor. Bem-aventurado é o homem que anda nos seus caminhos. Amém? Bem-aventurado. O salmista diz que a pessoa reta não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas deliberadamente perversas, zombadores, injustos. Essas pessoas estão ativamente envolvidas com o mal. O justo não anda segundo o conselho dessas pessoas, porque ele é guiado pela palavra de Deus, ele é separado, ele não pode andar no meio dos escarnecedores. Escarnecedores são pessoas más, pessoas envolvidas no mundo das drogas, do roubo, do crime. Amado, o salmista também diz que o homem justo não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente
e costumeiramente quebram a lei de Deus, não vivem os princípios de Deus e não se importam nem um pouco com isso, não está nem aí. Para eles, tanto faz, tanto fez, acha que não vai ter julgamento. Por último, amado, o salmista diz que a pessoa reta não se assenta na roda dos escarnecedores. Como eu falei, os escarnecedores são aqueles que debocham e ridicularizam as coisas de Deus. Para eles desobedecer ao Senhor é como entretenimento. Não está nem aí, tem nada a ver. É entretenimento, nada, não tem problema, não tem nada a ver, não estou nem aí. Infelizmente hoje está tendo esse grupo de pessoas. Fala que Deus é amor, não acredita que Deus também é justiça, não é mesmo? Amado, é interessante notar a forma progressiva com que o salmista aplicou os verbos do Salmo 1. Ele diz que o homem justo não anda, não se detém, não se assenta. Suas intenções é fornecer um retrato do homem justo, revelado aquilo que ele evita. O homem justo, ele não tropeça. Ele dá a volta ou passa por cima da pedra de tropeço. O compromisso do justo, amado, é com a lei de Deus. Ele medita dia e noite na lei do Senhor e vive conforme a Bíblia manda viver, anda conforme a Bíblia manda andar, fala conforme a Bíblia manda falar. Esse é o justo. O ímpio não está nem aí. Tudo pode. Pai, Deus diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ele explica porque o homem justo não está envolvido no estilo de vida do ímpio, pecadores e escarnecedores. A diferença é grande, você observa. Uma pessoa justa, uma pessoa de Deus, ele não se sente bem no meio dos escarnecedores. São pessoas más, pensamentos maus. Para ele não tem nada a ver, tudo é permitido, tudo pode. E para nós não, nós vivemos os princípios de Deus, a diferença é muito grande. Amado, o motivo para isso é que ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. O justo tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. A expressão lei de Deus, amado, não se refere apenas a um mandamento específico, mas também a Escritura inteira, a ética cristã, viver conforme os princípios de Deus. Os 10 mandamentos, amado, foi resumido em 2, amar a Deus e a sua justiça, e o próximo como a si mesmo. Foi resumido em 2. O ímpio não vive, não ama a Deus acima de todas as coisas. Ele ama o dinheiro, as coisas, bens materiais, não é mesmo? Amado, a palavra traduzida para o verbo meditar, no hebraico significa dizer em voz baixa. O que o salmista está dizendo é que o homem justo está constantemente meditando nas Escrituras. Isto é, pensando e recitando para si mesmo a palavra de Deus. Nós não precisamos estar aí abrindo a boca ou o bocão aí falando bobeira. Meditar, pensamentos. Satanás, ele não lê nossos pensamentos, somente Deus. Mas o que nós falamos, ele sabe. E ele trabalha contra. Por fim, amado, o salmista compara o homem justo como uma árvore plantada junto à corrente de muitas águas. Essa é uma figura muito apropriada e frequentemente na Escritura para falar sobre as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Uma árvore plantada onde há abundância de águas está sempre viçosa. Assim tem que ser também o homem de Deus, florescendo e produzindo seus frutos adequadamente. Nós temos que dar fruto. João 15,16 fala: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça, e tudo que pedir em meu nome vos concederei. Isso é só para o justo. O ímpio não consegue isso com Deus. O ímpio não dá fruto. Ao contrário, ele leva um abismo a outro abismo. Pense nisso. O retrato do ímpio, amado, e sua reprovação diante de Deus.
O salmista deixa claro no Salmo 1 que o ímpio age de forma completamente contrária e oposta ao justo. É totalmente oposto. Enquanto o justo é como a árvore plantada num solo onde há corrente de água, o ímpio é como palha que o vento dispersa. Essa é outra figura comum na Escritura para se referir ao que é frágil, inútil e sem valor. O ímpio para Deus é como uma palha, uma folha seca, soprada pelo vento, ou como uma bandeira, movida pelo vento. Assim é o ímpio. Mas o justo, ele é firme na rocha. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Amado, uma árvore importante possui fortes e profundas raízes, mas a palha é espalhada até com o vento. Nós somos considerados a raiz de uma árvore, plantada, firme, no solo, enquanto o ímpio é como uma palha, é como um joio no meio do trigo. Aqui o contraste entre o justo e os ímpios fica ainda mais evidente. O justo é como uma planta vigorosa, mas o ímpio é como uma planta morta e seca, isto é, palha. Na verdade, a palha só serve para ser queimada. E a palavra de Deus diz que no juízo final, a palha será separada, o joio será separado do trigo e será queimado, lançado no lago do fogo. Por esse motivo, amado, explica o salmista, os perversos não prevalecerão no juízo, não prevalecerão, eles vão ser condenados, infelizmente. A palavra é dura, mas é a verdade. Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus. Jamais. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, Deus não faz acepção de ninguém. Deus é justo, Ele é justiça. Ainda que muitas vezes eles se infiltrem no meio do justo, eles não poderão permanecer entre eles para sempre. Haverá o dia da colheita. A palavra do joio e do trigo fala justamente sobre isso. A princípio, os dois são parecidos. É como na igreja. Há cristão e não cristão frequentando a igreja. Você não sabe ainda distinguir ou separar quem é. Só mais tarde, na caminhada, que você vai saber. O justo prevalecerá. O ímpio terá o seu fim antes do fim. Ele para antes de chegar ao ponto de chegada. Só tem o ponto de partida. Ele pode até ir até o meio, mas jamais irá até o fim. Amado, no dia do retorno de Cristo, a separação final ocorrerá, pode ter certeza disso. Haverá o julgamento. No dia da vida de Cristo, os justos serão arrebatados, os injustos ficarão para a grande tribulação. João Batista anunciava a Cristo como sendo aquele que traz em sua mão uma pá para limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha do fogo que nunca se apaga. Aqui João Batista falava sobre o julgamento final, que vai ser lançado no lago do fogo e vai ser queimado 24 horas e não se apaga. Mateus 3,12 fala sobre isso. Amada, a confirmação do justo e a ruína do ímpio. O salmista termina o salmo mostrando o resultado final do contraste entre o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Ali no final mostra céu e inferno. O salmo ensina que os dois caminhos desta vida, isto é, o caminho da retidão e o caminho da impiedade, são determinados pela relação do indivíduo com o Senhor. Haverá o julgamento, pode ter certeza disso. Haverá um julgamento. Essa oportunidade que Deus está te dando para você sair do meio dos ímpios e se envolver com o justo, com a obra de Deus. Por isso, amado, o salmista diz que o Senhor conhece o caminho do justo. Essa declaração não significa apenas um conhecimento cognitivo de Deus acerca da conduta do justo. Deus é onisciente e conhece exaustivamente todas as coisas. Deus é onisciente, Deus é onipotente e Ele é onipresente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece. Então, amado, quando o salmista diz que o Senhor conhece o caminho do justo, ele está se referindo ao envolvimento pessoal, um relacionamento especial entre Deus e o seu servo.
Isso significa que o próprio Deus se envolve ativamente de forma íntima no estilo de vida do justo. Deus conhece, Deus sonda nosso coração, Deus sabe quem é justo e quem não é justo. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. É porque sai do coração, não é da boca para fora. Tem pessoas, amado, que se diz justos, mas não são. São como sepulcro caiados, bonitos por fora, por dentro, em decomposição. E a oração dele não passa de um teto. Por outro lado, amado, o salmista diz na frase final do salmo que o caminho dos ímpios perecerá. Muitas vezes os ímpios prosperam nesta vida terrena, inclusive ocorre frequentemente em conexão com a opressão ao justo. Muito justo às vezes até lamenta, né? Pô, o ímpio está aí na vida boa, curtindo a vida, por exemplo, agora no São João, por exemplo, os ímpios estão aí curtindo a festa junina, muita farra, muita bebida, mas o fruto disso tem envolvimento nas drogas, no álcool, na glutonomia, na separação, nas contendas, tudo. Enquanto o justo está na dele, a festa vai passar, a vida vai continuar, e aí? Quem está envolvido no meio dos ímpios dessas festas, sofrerão consequências. Se a vinda de Cristo for agora, muitos ficarão devido a essas festas, festas pagãs, festas profanas, festas que não agradam a Deus. Então nós não podemos estar envolvidos com eles, nós somos separados. Isso aí são prazeres da carne, prazeres de momentos. Amanhã ou depois, essa festa acaba, esse prazer acaba e as consequências são grandes. Enquanto nós, justos, estamos aí tranquilos. Se o Senhor vier hoje, ou vier amanhã, tanto faz, nós estamos preparados. Enquanto o ímpio não, o ímpio ainda fica procurando os prazeres da carne. Nós estamos vendo aí as festas juninas, aí, um movimento muito grande. Pessoas comendo, bebendo, casando, se dando sem casamento, separando. Mas no final é trágico. Enquanto nós, justos, estamos aí, preparados para a vinda de Cristo a qualquer momento. Amém? Muitos salmos, amados, tratam exatamente dessa questão. Davi falou especificamente sobre isso no Salmo 37. Por exemplo, Asaf foi outro que admitiu o Salmo 73, que havia tido certa dificuldade em entender essa condição. No entanto, assim como o Salmo 1, todos esses salmos no final revelam o caráter temporário da falsa e superficial alegria do ímpio. Essa alegria é passageira, essa alegria é falsa, é para te tirar dos caminhos do justo, para te tirar dos caminhos do Senhor. A vida do Senhor, se for na época dessa, muitos ficarão, inclusive os falsos, é lógico. Haverá o dia, meu amado, em que o caminho dos perversos terminará em ruína. Pode ter certeza. O final é ruína. Pare um pouco, observe. As pessoas envolvidas nessas festas, muitos, a maioria deles, entra no mundo das drogas, do álcool, do roubo, da prostituição, do crime. Passageiro, sem contar os débitos. A partir do próximo mês, o neguinho passou o cartão, vai vir as consequências. Então não tem nada de bom, tudo termina em ruína. Enquanto nós estamos aí despreocupados. Se Cristo chegar agora, estamos preparados. E você? Você prefere estar no meio dos ímpios ou no meio dos justos? A escolha é sua. Podemos, mas citar aqui 3 aplicações principais que aprendemos com o Salmo 1. O Salmo 1 nos ensina que o justo é bem-aventurado. Só isso aí já é tudo. Bem-aventurado é feliz, não precisa de bebida, não precisa de droga, não precisa de álcool, não precisa de nada para ser feliz. Basta viver os princípios de Deus.
Essa bem-aventurança, porém, não é fruto da sua própria capacidade e habilidade. Essa bem-aventurança, amado, é decorrente de seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. Você é bem-aventurado porque anda com Deus. Ele é dirigido pela palavra da verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Salmo 1 aqui nos ensina que a condição do ímpio é ilusória. É só ilusão. É só vaidade. O Esbe, ele diz que do ponto de vista do mundo, os ímpios até parecem ricos e fortes, mas no ponto de vista de Deus são desprezíveis, são frágeis, destinados ao julgamento. Pessoas apegadas a bens materiais, a prazeres da carne. E para Deus eles são desprezíveis, eles são frágeis e destinados ao julgamento. Eles serão julgados e serão condenados se não se arrependerem. Amado, o Salmo 1 nos ensina que o justo sempre está amparado por Deus. Ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições. O custo da sua vida não foge do controle de Deus. O Senhor conhece intimamente o seu caminho e não permite que ele termine em ruína, como o caminho do perverso. O caminho do justo é vida eterna, é salvação. Amado, a palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e ao dinheiro, a mamon. Tem pessoas que é apegada ao dinheiro, a mamon. Mateus 6,24 fala isso. O ímpio, amado, serve a dois senhores e será julgado e condenado. O ímpio serve a dois senhores, ele acredita em Deus, fala que vive os princípios de Deus, mas não vive. Há momentos que ele vive os prazeres da carne. Ele não é guiado só por Deus, ele é guiado pelos dois. Tem momentos que é prazer da carne, é prazer do vício. Aí ele está servindo a dois senhores. O ímpio serve a dois senhores e será julgado e condenado se não se arrepender. João Batista veio pegar o arrependimento. Ele veio antes de Jesus. Jesus pegou arrependimento. A palavra de Deus fala sobre arrependimento. Então, cabe a você escolher ser justo ou injusto. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir o louvor. Galhos secos, não seja galho seco na árvore, seja frutífero, que venha dar muitos frutos. Amém? Vamos ouvir o louvor. Medite essa palavra, medite nesse louvor. Eu creio que Deus já falou com você e irá falar através desse louvor também. Amém? Galho seco de uma árvore. Não seja galho seco de uma árvore. Galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor. Se você é um galho seco, o Senhor quer fazer você brotar novamente. Você venha dar frutos. Agora tem que viver como justo. O ímpio jamais irá brotar, jamais irá dar fruto. Portanto, medite na palavra, medite nesse louvor. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, mais uma vez te dou graça, te louvo, te exalto, Pai, por ter transformado a minha vida de galho seco, de uma árvore para um galho frutífero, que veio a brotar e veio a dar frutos. Peço que o Senhor doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ele também, Pai, se estiver na posição de galho seco, que ele venha brotar, venha florescer e venha dar muitos frutos.
e que o Senhor continue na direção, o Senhor doce amado Espírito, nos dando sabedoria, nos dando discernimento. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pela minha transformação, e venha transformar também a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que ele não venha servir a dois senhores, venha servir somente a Ti. Que ele venha ter essa intimidade contigo, que ele venha também se arrepender. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, exaltado é Teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado, é isso aí. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de se arrepender. E esse é o tempo que o Senhor está te dando. Esse é o tempo de arrependimento. Olha para o lírio do campo. O Senhor ali faz florescer, faz dar frutos. Se a sua vida está como uma folha seca, tocada pelo vento, pare, pense, saia desta vida, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, ele irá fazer você brotar e vir dar muitos frutos. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia e Satanás jamais irá permitir que você venha dar frutos. Jamais. Ele quer que você permaneça como folha seca, para que no dia do juízo final seja queimado e lançado no lago do fogo. Enquanto Deus quer o melhor para você, quer que você se arrependa e venha ter a vida eterna juntamente com Ele e sua família. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre.